eu queria, eu queria começar agradecendo imensamente a Silvia, ao Fernando, ao Tó, por terem me dado essa oportunidade de estar aqui com vocês e me dado a oportunidade e a tarefa de escrever sobre o Kentridge, artista que me deu grande alegria de ter conhecido melhor. Vocês sabem que eu vou falar a respeito do William Kentridge e do espetáculo que se chama O Bu e a Comissão da Verdade. Eu gostaria também de observar como me parece importante esse eixo de discussão, de debate dentro da mostra, não só aqui a gente, os pesquisadores, de vários programas reunidos, tentando aprofundar um debate a partir dos espetáculos, a propósito dos quais cada um se responsabilizou, mas também o eixo das críticas, dos sites, dos blogs reunidos, fazendo as críticas às pessoas ali, os diálogos com os artistas, aquelas discussões também depois dos espetáculos. Isso é muito bacana, isso sem dúvida vai dar uma capacidade de disseminação, de capilaridade enorme para a mostra. A gente fica cansado na hora, mas depois a gente vai vendo o efeito em extensão e também no tempo, né? Então, parabéns para os organizadores e, mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria de explicitar também, nesse momento introdutório, que o meu contato com o trabalho do Kentridge ele aconteceu precisamente a partir do convite que me foi dirigido pela Silvia Fernandes. No ano anterior, em 2012, se eu não me engano, acho que Silvia falou comigo em dezembro de 2013, em 2012 tinha ocorrido, eu falo qual a data precisamente, da exposição do William Kentridge que aconteceu no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre. O mesmo projeto, a exposição transitou por essas cidades. Foi uma exposição grande, com muitos desenhos animados, com um catálogo super bom, com muitos desenhos, muitos filmes, gravuras. Mas eu gostaria também, nesse instante, já que eu não conhecia o artista, de dizer um pouquinho para vocês qual foi o processo pelo qual eu travei esse contato com o Kentridge, artista visual que nasceu em 1955 em Johannesburg, África do Sul. Então, um dos materiais mais valiosos que eu tive a sorte de encontrar foi o catálogo dessa exposição, porque ele tem dois textos excelentes, dois textos críticos da própria curadora e de uma outra pessoa, que é a Kate McCrickard. Não sei se eu estou falando direito o nome dela, mas é referida... o nome está referido no texto que eu incluí no catálogo da gente aqui da mostra. Além desse catálogo, que tem esses dois textos críticos, densos e amplos, tem também nesse catálogo vários escritos do próprio Kentridge sobre trabalhos diferentes dele, cada escrito concentrado num determinado desenho animado. A Fran que está aí. Fran, eu tô sem óculos, que alegria, que surpresa. Mesmo sem óculos eu te enxerguei, que bom que você está aí. Mas, bom, então, eu
esses textos críticos são muito bacanas porque eles estão concentrados nos processos, nos problemas artísticos, colocados, problemas formais e problemas de modo de lidar com os conteúdos em cada um dos desenhos animados, ou em cada um dos trabalhos. E tem 1 ou 2 textos dedicados aos trabalhos teatrais. Eu apresentei o Kentred como artista visual porque ele é fundamentalmente um artista visual. Ele teve formação teatral, mas ele estudou na escola do Jacques Lecoq, mas ele se dedicou fundamentalmente à carreira de artista visual, ainda que tenha feito muita coisa como ator, como diretor de arte, como cenógrafo, como... enfim, diretor de teatro e de ópera. Além desse catálogo, eu tive acesso também, em primeiro lugar, pela benevolência da Silvia Fernandes em relação a mim, eu tive acesso a um texto da Rosalinde Krauss, sobre alguns desenhos animados do Kentred. É um texto bem bacana da Rosalinde Krauss, sobre o qual eu não vou me debruçar aqui, porque ela tem uma abordagem teórica muito particular, dentro do interesse dela de discutir os meios artísticos a partir lá de um determinado campo da crítica norte-americana de arte. Também o José Sanches, autor espanhol, naquele livro Prácticas de L'Oréal, tem um trecho inicial em que ele fala bastante do Kentred. E assim foi que eu fui tendo contato também por meio da internet com os desenhos dele. Eu precisava, com os desenhos animados, eu precisava fazer escolhas e eu priorizei precisamente os filmes de desenhos animados que estavam na internet, também porque eu achei que tinham uma relação, por ser imagem em movimento, eu conseguia tecer ali uma relação com o eixo teatral do trabalho do Kentred. Um dos aspectos que guiou a minha atenção em relação a esses pequenos filmes era a tentativa de compreender o caráter tosco, deliberadamente mal acabado, com procedimentos que eu poderia chamar de obsoletos, que são chamados assim por diversos críticos, procedimentos de construção da imagem, que nós poderíamos chamar de obsoletos. Esses aspectos guiaram a minha atenção, até porque eles são muito frequentemente destacados pela crítica e pelo próprio Kentred, como eu tentarei mostrar para vocês. Outra coisa que eu tentei compreender, ainda que de um modo apenas longínquo e residual, que era o único modo que me era possível, era a relação do artista com o contexto do qual ele provém, a África do Sul e a sua história recente. Mas foi nos próprios filmes de animação e nos desenhos de Kentred, bem como em seus próprios escritos de artista, que eu busquei aprender essa relação com a memória social e com a memória cultural do seu país. Então, foi mais o reflexo, o efeito desse contexto na obra, ou então o modo de a obra e o pensamento do artista dialogarem, reagirem, responderem de forma mais ou menos direta a aspectos desse campo referencial que eu pude, num curto período de exposição a essa obra e a esse pensamento, tentar apreender. Desse modo, eu explicito desde já que a minha opção não foi a de circunscrever o contexto histórico-político do qual emerge a obra e as concepções de Kentred para compreendê-las como figuras colocadas contra esse fundo referencial claro. Ainda que eu saiba que esse método poderia revelar aspectos e questões da obra que possivelmente
tenham se mantido pouco conhecidos por mim, não me encorajei nesse caminho, mas apenas no esforço de me defrontar com uma pequeníssima parte da obra, dos escritos e da fortuna crítica de Kentridge, tentando entender os procedimentos e concepções do criador contra o pano de fundo de um certo pensamento sobre a arte. Meu método, em suma, foi o de perceber o que me despertava aquela obra, confrontada com um background de questões artísticas de que eu já dispunha. Método limitado? Sem dúvida, mas foi o que se mostrou viável de praticar na tentativa de entender um artista até então muito ignorado por mim e proveniente de um contexto social e cultural do qual só tenho as informações fragmentadas e ligeiras veiculadas pelos meios de comunicação de massa. Eu gostaria agora de apresentar o esquema dessa pequena exposição que eu vou fazer. Esse esquema tem 4 partes. A primeira vai ser um comentário geral sobre como surge a peça O Bu e a Comissão da Verdade. A segunda parte vai ser um breve comentário a partir de alguns filmes. A terceira serão observações sobre a estrutura da própria peça e sobre os procedimentos teatrais adotados no espetáculo. E a quarta parte será uma hipótese para a compreensão da relação do trabalho teatral de Kentridge e da Handspring Puppet Company, que realizou o espetáculo, no que diz respeito principalmente à relação do espetáculo com o campo que nós podemos chamar de real documental. Então, vamos a essa tentativa de apresentação do artista e de pequena reflexão. Eu gostaria, para falar, para fazer esse comentário mais geral sobre, como surge a peça, eu gostaria de usar um trechinho trecho final aqui que eu vou comentar umas partes, usar umas partes do pequeno artigo publicado no catálogo aqui da mostra. A relação de Kentridge com o teatro propriamente se deu, em primeiro lugar, por meio da criação de cartazes e cenografias para espetáculos desde os anos 1970, mas a sua biografia aponta também realizações de trabalhos como ator nesse período em peças como Bourrée de Jarry, em peça de Tom Stoppard e de outros autores em teatros de Joanesburgo. No início da década de 80, como eu já falei, ele esteve na escola do Jacques Lecoq, mas se dirigiu mais para as artes visuais do que para o teatro. Ainda assim, Kentridge se refere à importância do aprendizado na escola de Lecoq ao falar, por exemplo, da máscara neutra como procedimento destinado a remover a importância do rosto e da emoção psicológica no procedimento da emoção psicológica no trabalho do ator, permitindo maior expressão e trabalho do próprio corpo. E a gente vai ver que isso tem tudo a ver com o espetáculo. Depois ele fez uma série de espetáculos com essa mesma companhia que está trazendo aqui o espetáculo, o Bu e a Comissão da Verdade. Ele fez com essa companhia, a Handspring Puppet Company. Ele fez o Wojciech on the Highveld, Faustus in África. Ele fez a sua primeira ópera, Il Ritorno d'Ulisse in Patria, de Monteverdi, enfim. Depois, então, eu queria dizer o seguinte: o processo criativo do espetáculo O Bu e a Comissão da Verdade, que estreou em 1997,
teve início em 1996 e se desenvolveu precisamente no período histórico em que se desdobraram entre 96 e 98 as audiências da Comissão da Verdade e Reconciliação na África do Sul. A comissão, chefiada pelo arcebispo Desmond Tutu, foi instituída para apurar os atentados contra os direitos humanos cometidos durante o período de vigência do apartheid, principalmente de 1960 até maio de 1994, quando teve início o governo de Nelson Mandela. Vítimas ou seus familiares acorreram em grande número à comissão para prestar seus depoimentos sobre os abusos que sofreram. Foi um momento importante da vida social e política do país, de retomada dos traumas mais intensos, de revivência dos sofrimentos coletivos, de esperanças e possibilidades na reconstrução da comunidade. Houve, porém, muitas contradições no processo em curso. A visão de Kentridge a respeito da comissão, em especial de sua função reconciliadora, não é nada singela. Vou citar o Kentridge. A segunda parte do processo, no momento que ele está descrevendo, a segunda parte do processo é a audiência de anistia, na qual os perpetradores desses abusos podem fornecer provas do que fizeram. O estímulo, uma confissão plena pode render anistia e imunidade a acusações judiciais ou processos civis pelos crimes cometidos. Aí se encontra a ironia central da comissão. As pessoas dão mais e mais provas das coisas que fizeram, ficam mais e mais perto da anistia e fica mais intolerável que essas pessoas sejam anistiadas. Fim da citação do Kentridge. Aí, uma coisa interessante é que ele não percebe só esse aspecto que diz respeito ao conteúdo histórico que está sendo processado ali, e a maneira como as coisas estão acontecendo na vida social. Ele se debruça também em relação à estrutura, digamos, quase teatral da própria comissão e das audiências. Diz o Kentridge, a comissão é em si um teatro, ou pelo menos uma espécie de teatro primitivo. As audiências são abertas ao público, além de serem televisionadas e transmitidas pelo rádio. Muitas audiências são presididas pelo bispo Tutu na púrpura de sua magnificência. As audiências se deslocam de cidade em cidade, instalando-se em salões de igrejas, auditórios e escolas. Em cada local é criado o mesmo cenário, uma mesa para as testemunhas, sempre ao menos da mesma altura da mesa dos comissários, para que elas não tenham de olhar para baixo, de baixo para cima para os comissários, né? Uma a uma, as testemunhas entram e têm meia hora para contar sua história, fazer pausas, chorar, ser consoladas por profissionais que sentam à mesa com elas. As histórias são pungentes, fascinantes. A plateia fica sentada na ponta da cadeira ouvindo cada palavra. Trata-se de um teatro cívico exemplar, uma audiência pública de dores privadas que é absorvida pelo corpo político como parte de um entendimento mais profundo de como a sociedade chegou à posição atual. O teatro reaquece a cada dia as questões do momento. Como lidar com a culpa do passado, com a sua lembrança. A cada dia desperta o conflito entre o desejo de retaliação e a necessidade de algum tipo de reconciliação social. Kentridge, como outros criadores sul-africanos, pegaram esse material que estava ali sendo televisionado, sendo mostrado nas rádios, e esses artistas tiveram o ímpeto de realizar obras, peças de teatro, e o Kentridge fala de duas outras peças em alguns desses textos do catálogo que foram feitas no momento. Uma das peças, ele dá os títulos, uma das peças é The Dead Wait, A Morte Espera, e a outra que ele menciona é The Story I Am About to Tell, a história que eu estou prestes a contar. E essas peças, ele diz que uma delas tem uma estrutura de depoimentos, assim, de a própria vítima reaparecer no espetáculo falando a sua história, e que ele diz como aquilo é muito forte, como comove as pessoas. A outra peça
aí ele faz lá uma reflexão também sobre isso, o que isso significa em termos de representação, de teatro, de realidade, o fato do próprio depoente repetir o seu depoimento que ele deu na comissão. E a outra peça é uma estrutura mais dramática que se constrói a partir da história de um dos depoimentos. E o Kentred, ele vai dizer que ele não vai fazer nenhuma... no caso do projeto de Kentred, de sua companhia, a escolha recaiu, em primeiro lugar, sobre o desejo de reunir e justapor o material documental, transcrição de depoimentos proferidos na Comissão da Verdade e a estrutura ficcional de caráter fortemente burlesco e iconoclasta da peça de Jarry, do final do século XIX, o Bourrée. Optou-se também porque as testemunhas fossem representadas por bonecos. Aliás, trata-se de uma companhia que trabalha permanentemente com bonecos e atores. Optou-se porque as testemunhas fossem feitas por bonecos representadas, cujos manipuladores, à vista do público, seriam os responsáveis pela elocução dos depoimentos. Já o pai e a mãe Ubu seriam feitos por atores. A gente pode refletir que o boneco é uma mídia desnaturalizante que não se confunde com a pessoa que dá o testemunho e, por si mesmo, estabelece algum distanciamento do espectador em relação à realidade da testemunha. Os bonecos testemunhas da comissão se relacionam com o ator que interpreta o Ubu de diversos modos, com diferentes graus de distância e proximidade, dos quais parecem emergir sentidos diferenciados. E parece, às vezes, que sai uma espécie de sonho do Ubu, às vezes parece que o boneco está se contrapondo diretamente ao Ubu, dependendo do local físico e do grau de proximidade. Aí tem uma citação que eu acho interessante, que é assim, do próprio Kentred: a questão de como fazer justiça às histórias nos inferniza a todos que tentamos trabalhar nesse terreno. Com o Ubu e a Comissão da Verdade, a tarefa é conseguir um equilíbrio entre o burlesco de pai e mãe Ubu e a quietude das testemunhas, que são os bonecos. Quando a peça funciona em seu melhor, pai Ubu não se contém. Ele tenta colonizar o palco e ser o único foco do público. É tarefa dos atores e manipuladores de bonecos reconquistar essa atenção. Essa batalha é extremamente delicada. Se forçada demais, existe o perigo de as testemunhas ficarem estridentes, patéticas, autopiedosas. Se nos distanciamos demais, elas são engolidas por Ubu, mas às vezes, numa boa apresentação e com um público disposto, conseguimos fazer as histórias das testemunhas serem ouvidas com clareza e também lançá-las num conjunto mais amplo de questões que o Ubu gera em torno delas. É interessante perceber que, nas linhas acima, temos uma indicação de que o conflito dramático em Ubu e a Comissão da Verdade diz respeito também à própria experiência teatral, confronta modos distintos de lidar com o material narrativo e com a produção de sentido. De um lado, temos a reserva, a sobriedade, a mediação, a ênfase nos meios, na estrutura formal, distanciamento, enfim. De outro lado, a participação emocional, a integração afetiva do espectador no evento, o apelo ao aspecto caloroso da experiência empírica, identificação em suma. Kentred parece se interessar pela dinâmica dos dois aspectos ou lados desse conflito, sem abrir mão da tensão ou contradição, sem optar por qualquer dos dois polos em detrimento do outro. Estar deliberadamente nesse conflito, não renunciar a ele, não optar nem puramente por uma linguagem distanciada, nem apenas pelo envolvimento emocional, é um aspecto que tem também a ver com o que Kentred nomeia como a epistemologia prática do teatro, ou seja, cito, confiar e lançar mão dos artifícios e práticas do teatro para produzir significados, que tem totalmente a ver com esse negócio dos materiais, da distância, da proximidade dos bonecos em relação ao Ubu.
Próximo ao final do pequeno texto em que Kentrude se refere ao espetáculo Ubu e a Comissão da Verdade, o artista afirma o que se segue. Parece óbvio, mas vou repetir que é só no palco, no momento em que a pessoa pode julgar como o material. Parece óbvio, mas vou repetir que é só no palco, no momento que a pessoa pode julgar como o material recebe seu peso. Isso muda de apresentação para apresentação e de plateia para plateia. Unicamente no contexto de meu trabalho, eu repetiria minha confiança no contingente, no inautêntico, no deliberado, na prática, como estratégias de encontrar significado. Eu repetiria minha desconfiança no valor de boas ideias e formulo uma convicção de que, em lugar algum, entre... eu repetiria minha confiança no... Só um pouquinho. Eu repetiria minha desconfiança no valor das boas ideias e formulo uma convicção de que, em algum lugar entre confiar no próprio acaso, por um lado, e na execução de um programa, por outro, está o terreno mais incerto, porém mais fértil, para o trabalho que fazemos. Esse inautêntico em que ele diz que confia tem a ver com o fato de que não tem uma justificativa racional clara, inicialmente, em termos de representação, de significação pretendida, para incluir um determinado material. O inautêntico é o desprovido de justificativa causal prévia, a priori, para a inclusão de cada material. Isso aparece claramente em diversos outros textos. Dessa forma, bom, enfim, não vou falar o dessa forma, não, porque o trecho que eu queria falar era esse, e eu vou retornar, quer dizer, com isso, eu tentei fazer esse comentário mais geral sobre a peça. E eu gostaria ainda de fazer um breve comentário a partir de alguns filmes e também vamos ver aqui o que vai acontecer. Deixa eu botar aqui. Eu vou colocar, só para vocês verem, você vai deixar uma luzinha só aqui, né? Porque eu tenho medo do escuro, por favor. Não te pertence a vez. Desligou? Bom, esse filme se chama Conta a Verdade. É assim, ele está na internet. Esse filme se chama Ubu, Conta a Verdade. O Ubu é um boneco de vestir, aí claramente vocês vão ver a diferença do tipo de material que vai aparecer posteriormente. Ele chama-se assim, né, boneco de vestir, é um boneco porque o ator desaparece dentro dessa roupa que ele manipula como um boneco de luva de corpo inteiro, né? E esse Ubu vai fazer gestos. Eu só vou deixar essa... Deixa eu ver aqui se eu consigo adiantar um pouquinho. Esses gestos parecem que impulsionam coisas. Desse personagem, ele tem um desenho que o próprio Jarry fez, aquela coisa assim circular. E esse... Depois, um desses gestos que ele faz, ele tem essa relação de consequência,
causal, ele faz aparecerem essas figuras que vão desfilando assim. Dá para perceber como é que esse desenho animado é muito simples. São umas figuras que vão aparecendo. Tem também um gato, eu acho que esse é um gato de verdade. Ele diz que apareceu, ele usa as coisas que estão no estúdio. Aí tem esse gatinho aí desenhado. Esse filme, eu vou botar mais pra frente um pouquinho, para vocês verem uma coisa curiosa. Como é engraçada a menção ao contexto, possivelmente social, da África, do sul, da África. Tem esses deslocamentos, tem pessoas carregando coisas pesadas, tem, bom, enfim, a atribuição de significado que eu mesmo estou fazendo, né? Essa coisinha de café é uma coisa que ele adereça, que está lá no estúdio. Ele pega, ele faz um adereçamento e ele mexe naquilo como se fosse um teatrinho filmado que ele faz com os objetos. Esse é o Ubu conta a verdade. O Ubu começa e o Ubu vai contar a verdade. De vez em quando aparece o Ubu, né? Mas eu vou passar um outro. Tem uma mudança, ele explica aí, tem no meio do caminho que vai ter uma outra. Deixa eu tentar adiantar um pouquinho. A questão do trabalho, né? Tem uma dimensão referencial, sem dúvida, mas tem um gosto pela lida com os materiais que é muito clara. Bom, chega de Ubu e conta a verdade. Aliás, esse é o Shadow Procession, desculpa, eu errei, tá? Que é a procissão de sombras. Ubu conta a verdade, é esse aqui, que eu vou mostrar só bem pouquinho também, pulando uns pedaços. Isso daqui aparece distribuído ao longo do espetáculo. Vocês poderão ver quando assistirem o espetáculo. Está disponibilizado assim na internet. Esse tripé, por vezes, funciona como um ubu também. É uma das imagens, uma das entidades ubu dentro da peça, esse tripé. Isso daqui tem um funcionamento muito particular. Deixa eu ver se é isso que vai gerar o chuveiro. Tem um funcionamento muito particular no espetáculo, na interação com o ator. Mas, enfim, deixa eu ver se vai aparecer a cabeça de porco explodindo, porque é uma menção a um tipo de assassinato que ali se cometia, também explodir cabeças de pessoas. Bom, mas eu não vou deixar a cabeça de porco aparecer. Isso daí também vai ser tudo incluído dentro do espetáculo. A sensualidade se transforma numa caveira, numa morte, enfim. Eu acho que agora que esse olho é uma coisa muito... A cabeça de porco é isso, ó, vai ter esse negócio de ouvir, fone de ouvido, e o fone faz a cabeça explodir. É um dos depoimentos importantes contados na... Mas vou tirar esse daqui. O Félix in Exile, eu tendo a francesar o negócio, aí é curioso porque vai ter, tá vendo que tem, se já é ali uma espécie de sangue que vai aparecendo. O Félix é também uma espécie de ubu, era um perpetrador dos crimes. Deixa eu ver aqui se eu avanço um pouquinho aí, corpos.
mas tem um gosto assim muito particular pela lida com o desenho, sem nenhuma sofisticação técnica, a não ser que a gente entenda a sofisticação técnica como um conjunto muito amplo de coisas do campo do sensível, mas nenhuma sofisticação, digamos, tecnológica na produção desses desenhos. E, enfim, tem aquela dimensão referencial, sem dúvida, na obra do Kentruid, mas não é só. Tem um momento muito bonito que eu não sei que hora que vai aparecer aqui, que ele vai lavar o rosto e ele perde, vai fazer a barba, e ele perde o rosto no espelho. O rosto desaparece, ele vê outra coisa no espelho. Esse que é um grande industrial das minas. Esse é um ajudante, o Félix in Exílio. Ele cria personagens que se repetem em outros. Bom, vou tirar aqui essa. Você pode aumentar a luz, por favor? Então, vamos ver como é que está a nossa situação, apressar um pouquinho tudo. Com relação à estrutura da peça e aos procedimentos do espetáculo, vamos ver se eu consigo falar pelo menos dessa parte. Com relação à estrutura da peça, eu vou tentar passar mais dois pedacinhos. Eu vou tentar passar pelo menos um pedacinho de vídeo, que agora é na própria peça. Isso daí é um cachorro de 3 cabeças, os desenhos sempre sendo projetados. Esse é o ator que faz o Gu, nós veremos o que eu quero mostrar aqui. Isso é uma forma de manipulação de objetos também, não é só manipulação de bonecos. Mesas, objetos, poltrona, bancada. Aí a mãe Gu é uma questão interessante que o teatro boneco sempre coloca em relação ao sujeito que aparece pela própria linguagem. Mas aqui vai começar a se processar uma coisa, que ela está dormindo e o marido chega. Ela vai acordar com os sonzinhos do marido. Ela primeiro vai fazer uma dancinha aí, que é um sonho de felicidade sexual e de riqueza. Ela tem esse sonhozinho, o gato a acompanha e de repente o marido chega e vai tomar um banho. Ela começa a ouvir os barulhos do marido, que sempre. E ele tem um tipo de gestualidade que tem uma ambiguidade, bom, passou entre. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vai ter uma relação aqui do imaginário dele também, que tem uma dimensão erótica, mas que no fundo é um erotismo ligado à circunstância política na qual ele está servindo a um projeto, por meio das mortes que ele agencia, da tortura, e ela sempre pensa que ele passa a noite com as mulheres, né? Então, vou fechar aqui.
esse trecho, mas é o tempo inteiro assim, boneco, projeção de desenhos animados e projeção de desenhos animados e também de imagem documental, como eu tentarei, se der tempo, mostrar ainda para vocês. A peça tem 5 atos. A peça foi escrita pela Jane Taylor, que é em 2007, que é uma escritora sul-africana. A peça está publicada, tem essa estrutura em 5 atos, acompanha mais ou menos uma certa paródia já presente no texto do Jarry, da estrutura clássica, do drama clássico, né? Tem vários momentos de nítida citação paródica a obras de Shakespeare. Também no que diz respeito chama a atenção o tipo de manipulação de bonecos e dos objetos, porque muitas vezes os manipuladores se identificam com os bonecos, e aí o manipulador que fala, ele é um ator quase, ele tem uma comoção de um tipo particular com relação à testemunha, que não descamba, como ele diz, pode descambar para uma coisa piegas, mas os atores tentam controlar para não descambar, mas tem uma comoção. Enquanto que tem um cuidado, tem uma atenção, uma devoção em relação ao boneco testemunha oprimido. Enquanto que os atores que fazem o Ubu têm um outro tipo de atuação mais nitidamente distanciada, assim. Eu também chamaria a atenção no que diz respeito à estrutura da peça para o esquema das repetições. Ao longo do primeiro ato aparecem 3 vezes os depoimentos de repetição, é uma chave básica da peça. Só no segundo ato aparecem 3 vezes cenas de depoimentos de testemunha. Esses depoimentos das testemunhas, eles têm em si uma estrutura interna de repetição. Não só eles se repetem, como internamente eles se organizam como repetição. O boneco fala numa língua local e o tradutor dentro dessa cabine, que foi antes chuveiro, ele traduz para o inglês, porque era assim mesmo a estrutura, tinha essa repetição, essa tradução para a língua colonial. Os depoimentos são em língua local e tem essa repetição. Além disso, o Ubu sombra, como eu mostrei nesse pequeno filme que aparece na imagem projetada, mas que depois aparece o ator fazendo aquele Ubu vestido. Esse Ubu, ele também, e também aquele tripé, que é uma espécie de Ubu, também são repetições da ideia de Ubu, são desdobramentos. Há uma sucessão, repetição. Bom, já falei das cenas de testemunho que tem uma variação particular no terceiro ato, no quarto ato, quando aparece o depoimento do próprio Bu como perpetrador de crimes. Eu também acho que é importante falar, bom, eu falei um pouco do tipo de atuação, não sei, é difícil de falar de ator, né? Eu vou pular esse negócio de falar de ator. Eu queria falar de qualquer maneira, em termos de produção de sentido, níveis de ambiguidade presentes o tempo inteiro na estruturação dessas bases, desses núcleos de repetição. Os níveis de ambiguidade não são apenas a identificação, o distanciamento, mas são ambiguidade entre significação sexual e política, entre dimensão privada, doméstica e pública.
até porque a casa não é estruturada cenograficamente de maneira completa, não tem nenhum grau de completude, mesmo uma completude ainda fragmentada. Tem só um elemento que é a mesa, essa poltrona que desliza em certo instante. Os mesmos elementos servem para construir ambientes externos. Tem imagens e sons o tempo inteiro compondo uma espécie de como dizer assim, de vários ambientes concatenados, de vários ambientes multiplicados, ações que chamam a atenção para outros ambientes. Eu assim, tentando finalizar essa apresentação da própria peça, a referência ao teatro musical é muito clara em vários momentos. O momento inicial, o primeiro ato, é claramente uma exposição da ação, mas o que se expõe não é uma ação própria, no início de uma ação, a ação... O momento inicial é claramente a exposição da ação, o ato 1, né? Mas não tem uma ação anterior propriamente para se expor, tem um conjunto de procedimentos que se apresentam para o público, os personagens se apresentam, até alguma coisa de um certo núcleo dramático da relação da mãe Ubu com o pai Ubu. Isso sim se apresenta. Então, nessa exposição, há não apenas a apresentação da ação por meio dos diálogos, mas há também a apresentação da própria linguagem cênica, do tipo de mediação cígnica, do tipo de teatralidade que será utilizada. Apresenta-se também de cara uma concepção de teatro político, uma epistemologia, voltando ao termo que ele utilizou, o próprio Kentred, uma epistemologia teatral, uma teoria do conhecimento e de lida com o real, que o teatro pode operar, pelo menos apresenta-se a epistemologia que o espetáculo adota, por meio dessa mistura de elementos, de fontes de informação. Tudo isso aparece nos aproximadamente 20 minutos iniciais da peça. O que é essa epistemologia, essa teoria sobre o tipo de conhecimento ou o tipo de lida que o teatro pode ter com o real? Para responder a essa questão, eu poderia ver se tem algumas citações mais que eu colhi aqui. Deixa eu ver se tem... Tem uma citação que está logo no iniciozinho desse texto que eu escrevi, que diz assim, é uma citação do Kentred: as figuras na procissão, nesse filmezinho Shadow Procession, as figuras na procissão e em Ubu têm um caráter deliberadamente rústico, dado pelo rasgamento em vez do corte. As figuras precisam de um reconhecimento ativo por parte do espectador. E, ao construí-las, eu mesmo sou o espectador. Também tenho que completar de sentido. O espectador tem que pegar figuras muito toscas e imbuí-las de especificidade, eu diria, comentando a citação, de sentido. Isso é, ao mesmo tempo, ativo e involuntário. Você sabe que está olhando formas rústicas rasgadas, mas não consegue deixar de enxergar coisas nelas, de ver uma curvatura em particular, um peso numa cabeça, mais que um borrão disforme. Eu acho que a metodologia também tem a ver com a rejeição dele por uma tecnologia que o tornasse, digamos assim, escravizado aos meios de produção mais organizados pelo capital. Tem citação que fala disso, como trabalhar com uma câmera ultrapassada na era da imagem de alta definição. Tanto a mídia como as imagens são anteriores. Começo com o desejo de desenhar um objeto ou uma imagem, algo visto, algo descrito, algo
referido. Ou tenho o desejo de trabalhar de determinada maneira, com recorte de papel ou giz branco sobre papel preto, e procuro imagens ou ideias adequadas a essa mídia. Tem os dois procedimentos. Qualquer peso crítico que essas imagens possam ter, qualquer insight na natureza da obsolescência, segue em sua trilha a curta distância. Quer dizer, tem sentidos que se processam a partir mesmo dos próprios procedimentos obsoletos que são utilizados. Mas esses procedimentos acontecem, essa produção de sentido acontece a partir dos procedimentos e da lida com os materiais. E tem várias coisas que ele vai dizer, por exemplo, a recusa de acompanhar os tempos, no sentido de usar tecnologias cada vez mais sofisticadas, estar up-to-date em relação às tecnologias. A recusa de acompanhar os tempos é também uma recusa clara de aceitar os preceitos ou as preocupações do centro, né, das metrópoles europeias, do centro distante, mas que, mesmo assim, pretende com frequência, de forma equivocada, que suas preocupações e seu ritmo sejam os únicos adequados para todo o restante do mundo, né? Então, eu, dessa forma, de maneira mais atabalhoada do que eu tinha imaginado, eu imagino que eu consegui expor, tentei pelo menos expor um pouquinho do que também a estrutura da peça, os procedimentos, os pressupostos, em termos de concepção de arte, que informam não só o trabalho. Os procedimentos que informam não só o trabalho do Kentrude, mas também da autora, dos atores, dos manipuladores. Gostaria, para finalizar, de falar para vocês dessa hipótese que eu tentei construir, uma certa hipótese de compreensão em relação a propósito da relação que o espetáculo estabelece com o real, com o arquivo, com o documento histórico. E, para isso, eu gostaria de mencionar duas teorizações a respeito das relações da contemporaneidade artística, das obras de arte, com o real, com o que escapa à sintaxe composicional das obras, né? O real é isso, é o que escapa à sintaxe composicional das obras. A propósito dessa relação do que escapa à base ficcional ou narrativa, do que escapa ao caráter monádico, de mônada, de algo separado da vida, das obras, né, em relação à vida. Refiro-me, as duas referências que eu gostaria de usar são o texto O Retorno ao Real, do Hal Foster, e também o texto da Josette Ferral, desse livro Théorie pratique du théâtre, do qual Silvia Fernandes traduziu alguns textos e a gente espera que saia inteiro logo. O livro. Mas o texto que eu vou comentar já foi traduzido naquela edição da Abrace. Eu, infelizmente, não estou com texto em português, mas vou só chamar a atenção para vocês. Eu pensei em ler um trechinho, mas agora eu estou um pouco preocupado com o tempo. Um trecho em que a Josette Ferral fala da teatralidade como alguma coisa que nos permite, nesse texto, diferente de em outros textos mais antigos, em que a teatralidade aparecia muito próxima
de uma ideia de especificidade do teatro. Depois isso foi mudando na abordagem da Ferral. E nesse texto, especificamente, os franceses gostam de botar o índice atrás, né? Nesse texto, especificamente, ela vai falar da teatralidade, ela dá 3 exemplos para aqueles que não conhecem, só relembrando, nesse texto que ela fala da estética do choque, ela dá 3 exemplos que são uma peça chamada Ruanda 94, em que há um filme em que uma pessoa é morta, é assassinada, e um documentário, não é um filme ficcional, é um trecho documental. Ela fala também de um filme chileno. Aliás, nessa peça também tem uma pessoa que faz um depoimento sobre uma pessoa que viveu uma situação de perda de pessoas, faz o depoimento a cada vez no espetáculo. O segundo exemplo dela é um filme chileno no qual o cinegrafista é morto, se eu não me engano, numa manifestação contra ali a implantação do golpe militar no Chile. O cinegrafista é morto e a gente vê o reflexo da morte dele na imagem, que vai ficando assim turva. E o terceiro exemplo é uma instalação numa determinada exposição no Georges Pompidou, na França, em que tem vários animais, pequenos insetos que ficam se comendo dentro de um espaço apertado e a gente enxerga aquilo pelo vidro assim. E aí ela diz que a gente só suporta o acesso a esses níveis extremos de real por conta de uma teatralidade que o enquadra, que, de certa maneira, eu acrescentaria que nos protege da exposição mais dura a esse real. O texto que talvez seja um pouquinho menos conhecido, que é o texto do Hal Foster, tem formas impressionantes no sentido de uma semelhança na maneira de ele tratar o que ele chama de anteparo, a partir do Lacan. O anteparo é alguma coisa que tem a ver tanto na teatralidade, da teatralidade, é o que constrói a arte. O anteparo é o que constrói a cultura, o simbólico, é o que faz essa mediação com o real. É um raciocínio complexo que não vai dar, enfim, para a gente pegar agora no finalzinho dessa fala, mas ele vai dizer que ele vai falar de 2 genealogias, a genealogia minimalista da arte da crítica e a genealogia pop. E ele vai dizer que a genealogia minimalista rejeita muito tudo que é do campo da ilusão, da referencialidade em relação à realidade, e que a genealogia pop recupera alguns desses aspectos. Estou simplificando muito. E ele vai tentar dizer... na verdade, o que ele vai tentar dizer, com relação ao pop, ele fala de 2 leituras do pop, por exemplo, do Andy Warhol, a leitura simulacral, que enxerga no trabalho do Andy Warhol sempre uma imagem de imagem, sempre alguma coisa que é vazia em termos de referência ao real, e, por outro lado, a leitura referencial do Andy Warhol, que fala que o Andy Warhol está protestando em relação a determinadas questões, e ele vai pegar as repetições do Andy Warhol para dizer que as repetições são, ao mesmo tempo, produção de anteparo em relação ao choque do real massificante, naquelas imagens repetidas da Marilyn Monroe e da Sopa Campbell, que tanto tem naquelas repetições uma forma de proteção em relação ao choque que nós vivemos na cultura de massa, que nos massacra, quanto também há uma forma de furar o anteparo. A repetição serve para as 2 coisas, para produzir anteparo e para furar o anteparo. E aí
eu tenho a impressão que tem, para finalizar, eu tive que fazer uma menção a esses dois autores dessa forma, assim, muito adoidada, né, muito simplificada, mas eu acho que os dois autores eles são muito diferentes, os textos são muito diferentes entre si, mas só nesse aspecto da relação entre o conceito de teatralidade, como abordado nesse texto específico eu posso falar o nome do texto para vocês daqui a pouco, se for o caso, se alguém não sabe de que texto eu estou falando, como também a noção de teatralidade da Josette Ferrari, específica nesse texto, e o funcionamento da noção de anteparo, construído a partir do Lacan, no texto do Hal Foster, a partir dessa semelhança e do estudo das repetições, eu tentei ver o que eram essas repetições na peça, que não tem nada a ver com nenhum contexto, nem com a genealogia minimalista de que fala o Hal Foster, nem com a genealogia pop. Não tem, é outra coisa. Tem a ver, eu diria, por um lado, talvez com uma genealogia dadaísta e com uma genealogia brechiana. Sei lá, tem a ver com esse tipo de coisa. Mas eu acho que deu para eu pensar, esses autores me permitiram pensar as repetições internas, e eu acho que se internas dessa estrutura do Ubu e a Comissão da Verdade. Trata-se de matéria ou de campo que não é nem puramente público, nem puramente privado, nem completamente do fora, nem inteiramente do dentro, nem simplesmente do sujeito e de sua subjetividade individual, nem exclusivamente do objeto, nem só do olho, nem apenas do olhar. O olho é uma discussão, essa ideia do olho do olhar é uma discussão que o próprio Hal Foster traz do Lacan, de que o olho pertence ao sujeito, mas o olhar pertence ao objeto que nos mira e que está pronto, é o olhar do mundo. E tem a ver também, muitas vezes, com a ideia do olho mau, que está nos perseguindo, ele está pronto para nos devorar. É o anteparo que permite... Se não fosse o anteparo, nós estaríamos inteiramente entregues a esse olhar. Só nós, como humanos e capazes de simbolização, é que criamos esse anteparo. Os animais, segundo ele cita lá o Lacan, estariam inteiramente absorvidos pelo olhar do mundo. Não tem essa construção que os destaque. Então, eu acho que se o olho é o sujeito, se o olhar é o objeto... E aí tem uma coisa complexa que ele faz, que é tentar relativizar a importância do sujeito. Eu acho que, nesse caso, então, o campo em que se trabalha aqui não é nem só do olho, nem só do olhar. Esse é o campo que me parece ser trabalhado como operação no terreno do sensível pelo espetáculo Ubu e a Comissão da Verdade, tanto no registro do trabalho do elenco, quanto nos elementos sonoro-visuais, espaciais, quanto nas estruturas do próprio texto. Então, enfim, era isso que eu pude mais ou menos organizar para a gente poder conversar um pouquinho. Obrigado, gente. Desculpa a confusão. Eu vou pedir. Pode deixar. Vai ser pedido. Gente, podemos conversar, vocês não viram a peça, mas não sei quando que começa, qual é a primeira apresentação. Microfone. A primeira apresentação é sábado e amanhã, 2h da tarde, vai ter uma conversa com os atores aqui, não vai?
no jornalzinho da programação aparece isso. Oi? Às 14h. Bom, é isso. Da Costa, queria só aqui pensar um pouco a partir da sua fala, no que você teve acesso e como é que você pensa essa relação do dar-se a ver pelo espectador do corpo negro com o corpo branco. Eu digo isso porque ano passado nós recebemos lá em Uberlândia um professor criador de dança da África do Sul, e ele falou de um processo, principalmente da produção artística pós-apartheid, né? E como na questão da dança, do movimento, você colocar o corpo negro ao lado do corpo branco na mesma dimensão, em cena, ou criar ambientações aonde, durante o período mencionado e analisado pela Comissão da Verdade, etc., o corpo negro não tinha acesso, isso é de uma potência criadora e mobiliza muito hoje vários criadores na África do Sul. Então, como você mostrou um trecho ali, falou um pouco dessa manipulação, e a gente percebeu que a atriz é negra, o ator é branco, enfim, eu queria só... Também, né? Eu queria só ver se tem alguma menção do diretor a essa questão ou não, e como se você percebeu essa dimensão, porque isso é uma coisa que eu acho curioso, eu estou curioso para ver isso aqui no Brasil, né? Onde a gente tem esse pseudo hibridismo racial, etc, etc. É uma peça que trabalha com burlesco, mas eu tenho a impressão que em qualquer... Microfone. Eu não me deparei com nenhuma reflexão do próprio Kentred a esse respeito, não. Mas como se trata de uma companhia, esse grupo que fez, que é uma companhia permanente, eu imagino que nos outros espetáculos, mesmo em espetáculos que não tenham um teor burlesco acentuado, como é o caso desse, estão ali atores negros e brancos. Também eu andei lendo coisas a respeito da própria estrutura da África do Sul, porque isso passou a ser uma questão de honra social e política, a colocação de pessoas negras nos postos, nos carros. Então, há até uma certa discussão, assim, que será que isso era uma questão política de cota? Será que isso não teria criado uma espécie de redução em termos de capacidade tecnológica em alguns, porque os técnicos brancos estavam com certos domínios e estavam sendo afastados para que pessoas negras ocupassem aqueles espaços. Eu vi que havia esse tipo de discussão, que é uma coisa que foi muito importante, mas, na verdade, foi a partir do processo da Comissão da Verdade e Reconciliação, o processo de digamos, de democratização social, levou a esse procedimento. Eu não sei te dizer como que se estruturou a companhia, mas eu imagino, por tudo que a gente sabe mesmo superficialmente a respeito do apartheid, que esse tipo de estrutura de companhia provavelmente fosse bem difícil ali no momento do apartheid, eu imagino. Mas não tenho noção, não sei que níveis de contradição havia naquela sociedade durante aquele momento, né? Se alguns negros podiam ocupar determinados postos, não sei. Agora, eu acho interessante, só tenho a dizer que eu acho... Primeiro que a atriz é maravilhosa e o ator também. Eles são ambos apaixonantes como atores. Os atores todos, os atores negros e brancos, como manipuladores, o que eles fazem com a voz, eu acho que eles têm aquele tipo de treinamento, provavelmente devem ter estudado naquelas escolas de ator na Inglaterra, que trabalham também uma elocução meio shakespeariana, porque eles falam, mesmo o texto burlesco, eles são capazes de produzir uma vocalidade muito particular e com grande domínio técnico e com grande beleza nas suas próprias organizações,
de timbre, de altura, de textura, de volume. É um controle, uma elaboração muito grande por parte de todos. São excelentes atores, assim, pelo menos essa é a minha apreensão. Espero que vocês tenham uma apreensão semelhante, né? Não sei. Porque a arte tem aquela presunção do universal, né? Por mais que o juízo seja individual, a gente sempre quer afirmar que aquilo é a única verdade possível. Então, eu acho que a única verdade possível é que esses atores sejam apreendidos como excelentes, porque são realmente excelentes. Da Costa. No seu texto, você falava desse procedimento do Kentridge de desenhar e apagar. Né? E era super bonito como você... Eu falei aqui. Se você pudesse falar um pouquinho. É que eu acabei não me detendo aqui na questão do tosco, eu falei um pouco e não falei do procedimento de desenhar e apagar. É muito bonito que isso é uma coisa básica como procedimento dele. Ele desenha a carvão e ele sai apagando. Na internet tem um pouco essas imagens do Kentridge nesse tipo de processo de trabalho. Ele borra as imagens e a imagem que é apagada sempre mantém alguma coisa. A imagem que é apagada sempre mantém nunca é apagada inteiramente, porque o carvão não se apaga completamente do papel sobre o qual houve ali um desenho colocado por parte do artista. Então, é interessante ver essa coisa dos resíduos que se acumulam. Outra coisa interessante é ver o processo de trabalho da produção dos filmes, porque esses filmes são assim. Ele cola, por exemplo, um papel numa parede, aí ele faz o desenho, aí ele vai na câmara, aí ele filma aquele desenho, aí ele desliga a câmera, vai lá, faz mais uma modificação, aí filma de novo numa pequena fração de segundo, aí faz outra modificação, muitas vezes apagando o desenho anterior e deixando os resíduos do que era a imagem. É assim que vai se produzindo. Quando eu falei da lida dos materiais, eu acho que tem uma teatralidade também. Essa teatralidade do gosto pela lida com os materiais é uma coisa engraçada, que eu não sei direito qual é o artista, provavelmente, frequentemente, nos vários processos de trabalho acontece isso, mas eu não sei, assim, eu tenho a impressão, pela notícia que eu tenho do trabalho do Luiz Antônio Martinez Correia, que ele era muito isso, assim, que ele mexia com os materiais quando ele fazia um teatro ali, meio no porão não sei se tinha porão, numa sala, num pedaço do Oficina ou de outros lugares, com aquela atriz que está no Rio hoje, que era super companheira dele, cujo nome eu me esqueci, Ana Lu Prestes. Fio, muito obrigado, Fio. O Fio me ajudou a gravar depoimentos da Ana Lu sobre o Luiz Antônio Martinez Correia. Que bom, né, que a vida é assim. Você gravou lá e me ajudou aqui. Ana Lu Prestes, ele é que filmava... além de tradutor, dramaturgo, diretor, é também cineasta, o Felipe Vidal. Mas a Ana Lu Prestes, ela falou para a gente no depoimento dela de como é que eles lidavam com os materiais. Era um gosto de mexer naqueles tecidos, nos negócios, assim, de ir criando e aquilo e alegrando as pessoas que estavam envolvidas com aquilo. É engraçado, não tinha uma espécie de projeto prévio. Não apenas não havia dramaturgia prévia, pelo que eu percebi, não havia um projeto prévio, era um gosto da lida com os materiais. Eu acho que tem isto, e aquilo vai se desdobrando, tem isto um pouco no Kentridge. Isso não significa que, no momento que ele lida com o material, que ele também não tem o prazer de perceber os sentidos que se produzem, certas conexões referenciais, porque ele estudou artes plásticas, ele estudou um pouco de teatro na escola do Jacques Lecoq, e ele estudou estudos africanos e estudos políticos. Então, assim, é impossível.
que esta lida com o material esteja inteiramente desconectada de produção de sentidos em relação ao mundo histórico, político, mundo das forças sociais. Ele vai rolando, mas ele não tem a sensação que eu tenho. Então, tanto esse apagar quanto esse processo quase teatral de lidar com as coisas do estúdio. Aí, de repente, tem uma cafeteira, a sensação que eu tenho pelas coisas que eu li, ele olha a cafeteira, ele resolve adereçar aquela cafeteira. Aí ele lembra que o gato podia passar no filme que é de desenho animado. É assim, é uma coisa que tem uma teatralidade como se fosse um pouco, talvez o pessoal de teatro de bonecos entenda bem isso também, teatro de formas animadas, né? Mas obrigado por você ter lembrado isso, porque é uma coisa bem bacana esse negócio do apagamento do carvão que mantém o resíduo na imagem. Esse processo de filmar, desenhar, modificar, apagar, refazer, né, de adereçar os animais. O estúdio vira um teatro, um teatro em que ele é o ator e não tem plateia, mas é uma espécie de teatro, porque tem um gosto por isso, assim, me parece. Da Costa, eu queria que, pegando um pouco essa noção que você falou do anteparo, né, você pudesse falar um pouco, porque eu fiquei pensando, né, a ideia, o tema da Comissão da Verdade, né, pensando a estrutura da comissão como também esse anteparo que cria a possibilidade de colocar frente a frente as vítimas e os algozes para pensar a possibilidade da reconciliação e do perdão, né? Pelo que você disse, o diretor, ele faz uma crítica, né, à ideia da comissão, né? Eu li um texto da reconciliação e do perdão. Eu li um texto do Derrida nas aulas sobre ética, que ele discute, né, as comissões na África do Sul, que ele também questiona um pouco isso, né? Queria, você que assistiu, a gente como é dado na África do Sul a comissão, né? Como o Desmond Tutu, né, que é o principal autor das comissões, né, na África do Sul, e aí pegando muito essa discussão de como o cristianismo pensa a possibilidade da reconciliação e do perdão, e no caso desses crimes que a gente sabe que são horríveis, né? E como você disse, pelo menos o que também o Derrida cita é isso, né? São momentos de extrema comoção, de extrema catarse, às vezes, né? De você colocar frente a frente as vítimas e os algozes, e muitas vezes as vítimas, ao ouvirem aquele depoimento sobre o assassinato do seu marido ou sobre até os seus próprios estupradores, quer dizer, eu perdoo ou eu não perdoo, né? É isso, eu perdoo ou eu não tenho condições de perdoar esses atos, né? E aí, essas pessoas não vão ser vitimizadas, né? Essas pessoas que cometeram esses crimes não vão pagar por isso, porque houve essa reconciliação e esse perdão. Eu estou perguntando isso só porque a gente não assistiu ao espetáculo, se ele, no espetáculo, discute isso, né? Ao criar esse anteparo da cena, né? Esse distanciamento, né? Que você coloca vários dispositivos aí de distanciamento, se ele também discute essa possibilidade ou não da reconciliação e do perdão frente a esses atos, né? Se tiver um tempinho ainda depois, eu vou tentar ler uma citação, um trecho do Hal Foster sobre o anteparo, tá? Mas com relação à peça, aliás, eu faço um protesto em relação ao Narciso, que ele só me contou que havia um texto do Derrida ontem. Não foi ontem que você nos falou aqui, né, na sua exposição de ontem, que havia o texto do Derrida, e eu fui procurar enlouquecidamente na internet, na Livraria da Cultura, e não consegui achar. Sei que vou achar, mas terá passado esse nosso encontro, infelizmente, e eu terei que ler sozinho o texto do Derrida, sem poder falar a respeito com vocês. Mas, de qualquer maneira, o Kentred nitidamente toma uma posição. Ele agora
eu falo um pouco disso no meu texto, não da posição que o Kentred toma, porque a posição que ele assume no espetáculo é de, pelo menos, certa ironia. É uma coisa engraçada, é uma ironia, vocês verão no final do espetáculo, é uma espécie de ironia melancólica. Não é uma crítica ativa, direta, uma denúncia contra a reconciliação. Era uma situação difícil, ele próprio sabe que a situação era tal na África do Sul. Eu falo dessa questão, a partir da citação, de uma determinada citação que eu incluo no texto. Há um desejo, no final, quando se desmonta o regime do apartheid, quando o Mandela vai assumir o governo, há uma expectativa muito grande de reconstrução em outras bases, mas a situação era tal que toda a utopia social possível dependia de um movimento para trás. Não tinha movimento para frente possível sem um simultâneo movimento para trás de relembrança, de retomada, de revisão. E não havia, também, por outro lado, a possibilidade de se ficar no movimento para trás, no desejo, por exemplo, de retaliação, que tem a ver com a retomada de todos aqueles crimes, aquela notícia toda, ficar apenas no sentimento que o passado estimulava, que era o sentimento da retaliação, impossibilitaria, no caso da África do Sul, seria muito difícil a reconstrução, porque também o dinheiro estava, o Mandela, ele tinha uma visão também estratégica. Por mais que ele tenha ficado 3 décadas na prisão, ele queria construir um país, né, viável. Então, o dinheiro, os recursos, o conhecimento tecnológico estavam... Por exemplo, não podia mandar todos os brancos para fora, que seria o máximo da retaliação, acabar com a língua inglesa lá, ficar com os idiomas locais. Você está entendendo? Porque os negros foram impossibilitados de ter acesso à tecnologia, ali aos recursos, inclusive econômicos. Então, eu tenho a impressão que houve uma situação que era assim, um movimento estranho ao longo de 2 anos, em que o que foi remoído todo o tempo foi a ideia de que era necessária uma espécie de utopia, mas fundada simultaneamente num movimento para trás, e uma responsabilidade em relação ao passado que estivesse de olho na possibilidade de construção de um amanhã possível e viável. E o Kentred sabe disso, por mais que ele seja... se ele não soubesse, a crítica dele em relação à reconciliação seria muito mais ácida. É uma crítica de quem ri melancolicamente do que se processou, a maneira como o Ubu e a mãe Ubu saem ali no final da peça tem a ver com esse sentimento. Eu acho que é esta. Agora, bom, é isso. Eu teria que refletir um pouco a questão do anteparo, mas é porque a sua reflexão sobre com a qual eu estou me deparando agora, ela tem 2 dimensões interconectadas, né? Que é a do anteparo e de como o próprio Kentred se relaciona em relação a esse fato da reconciliação tão impossível, na verdade. Eu não sei se deu uma reconciliação, se a reconciliação foi oficial. Tem uma cena linda de testemunha em que a figura, que é um boneco, que é uma personagem feminina, diz: se eu for trabalhar na casa de um branco, acho que é isso que ela diz, eu não vou deixar
de envenenar o filho dele. Qualquer coisa assim. São muito fortes os depoimentos, por mais anteparo que tenha dos bonecos fazerem essas testemunhas, por mais anteparo que isso signifique, na verdade, a gente cala fundo quando ouve os depoimentos ditos pelos manipuladores dos bonecos, como sendo os bonecos, né, dando voz para os bonecos. Será que eu leio um pedacinho do anteparo para vocês? Da questão do anteparo. Eu ia mostrar como é que tinha uma certa semelhança com a maneira como tem um trechinho desse texto e ele vai trabalhar com todo um esquema do Lacan num desses textos que eu mencionei aqui num dia desses das nossas conversas, no dia do Luiz Fernando, falando sobre o Castellucci. Mas esse texto, eu mencionei dois livros, um deles é o livro dos 4 conceitos fundamentais de psicanálise. E esse dos 4 conceitos fundamentais é utilizado aqui pelo Ralph Foster também. E tem um momento que ele diz assim: ainda mais do que Sartre e Merleau-Ponty, Lacan desafia o velho privilégio do sujeito na visão e na autoconsciência. Lacan desafia o vejo-me, vendo a mim mesmo, que fundamenta o sujeito fenomenológico, assim como o velho domínio do sujeito sobre a representação. Esse aspecto de pertença a mim da representação, tão sugestivo de propriedade, que imbui o sujeito cartesiano de poder, né? Porque ele, ao representar-se o mundo para si, ele toma consciência como sujeito de que ele existe, que é este que ele é. Eu sou esta matéria pensante que cria representações, né? Que é a questão do Descartes, né? Lacan subjuga esse sujeito na famosa anedota da lata de sardinha que boiava no mar brilhando ao sol, parecendo olhar para o jovem Lacan que estava no barco de pesca ao nível do ponto de luz, o ponto a partir do qual tudo o que olha para mim está situado no ponto de luz. Portanto, visto de seu ponto, figurado como ele / ela ou figura, o sujeito lacaniano está fixo numa dupla posição, o que leva Lacan a sobrepor ao cone tradicional da visão que emana do sujeito. Tem um esqueminha de um cone que emana do sujeito, do olho do sujeito, que vê o mundo, que capta o objeto. Então, o sujeito é que é a base, né? Que emana do sujeito no ponto de luz que ele chama... quer dizer, há uma mudança, porque aí o foco para o Lacan passa a ser o ponto de luz ou o olhar, que não é o olho do sujeito e que vem do mundo. Da lata de sardinha vem um reflexo de luz que cega o sujeito. O olhar do objeto, o reflexo da luz, é mais forte do que o olho do sujeito na sua capacidade de apreender a lata da sardinha. Do ponto de luz, o olhar o devora o sujeito. Aí ele vai dizer: o primeiro cone que parte do olho do sujeito é familiar a partir dos tratados de perspectiva, não é, Fernando Vilar? Que é de Fernando. Os artistas plásticos, André Carreira. O primeiro cone é familiar a partir dos tratados de perspectiva do Renascimento. O sujeito é evocado como mestre do objeto, ordenado e focado como uma imagem posicionada, o objeto, uma imagem posicionada para ele e ela a partir de um ponto de vista geométrico. Porém, Lacan acrescenta imediatamente... Aí ele cita Lacan: não sou simplesmente esse sujeito puntiforme localizado no ponto geométrico a partir do ponto em que a perspectiva é compreendida. Não há dúvidas de que no fundo de meus olhos a figura está pintada.
A figura está certamente dentro de meus olhos, mas eu estou na figura, quer dizer, eu estou fora de mim. O sujeito também está sob a consideração do objeto, fotografado por sua luz, figurado por seu olhar. Portanto, a sobreposição dos dois cones, o que parte do sujeito e o que parte do objeto, a sobreposição dos dois cones com o objeto também no ponto da luz, do olhar, o olhar é sempre do objeto, o sujeito também no ponto da figura e a imagem também alinhada com o anteparo. Aí, nesse momento, ele falou do anteparo e ele vai dizer: o significado deste termo é obscuro para o Lacan. Entendo que ele se refira à reserva cultural da qual cada imagem é uma instância. Podemos chamá-la, essa reserva, de convenções da arte, de esquemas da representação, de códigos da cultura visual. O anteparo faz a mediação entre o olhar do objeto e o sujeito. É precisamente o que a Ferrari fala da teatralidade ali. Podemos chamá-la de... o anteparo faz a mediação entre o olhar do objeto e o sujeito, mas também protege o sujeito do olhar do objeto. Isto é, ele capta o olhar pulsante, estonteante e espalhado e o domestica em uma imagem. Esta última formulação é crucial. Para Lacan, os animais estão presos no olhar do mundo, estão apenas à disposição ali. Os humanos não estão tão reduzidos a essa captura imaginária, pois temos acesso ao simbólico, nesse caso, ao anteparo enquanto lugar de fabricação e visualização das figuras, onde podemos manipular e moderar o olhar do objeto. Ele cita o Lacan: o homem, de fato, sabe como jogar com a máscara enquanto aquilo para além do qual existe o olhar. O homem, de fato, sabe como jogar com a máscara enquanto aquilo para além do qual existe o olhar do objeto, o olhar do mundo. O anteparo é aqui o locus da mediação. Dessa forma, o anteparo permite ao sujeito, a partir do ponto da figura, apreender o objeto que se encontra no ponto de luz. O anteparo permite. Sem a teatralidade, não seria possível, segundo a Ferrari naquele texto. Ela está tentando ali dar conta das sensações que ela tem exposta aos 3 exemplos que ela comenta, né? Ela diz que só é possível porque tem a teatralidade. Isso que ela chama de teatralidade. De outra forma, seria impossível sem a mediação do anteparo, pois ver sem o anteparo seria deixar-se cegar pelo olhar ou tocar pelo real. Então, assim, eu tenho a impressão... Aí ele vai discutir se a arte contemporânea trabalha o anteparo para domesticar o real, ou em que medida, mesmo que o faça, ela também, ao fazer, ela produz furos no anteparo, por meio dos quais o real penetra com uma força particular. É verdade também que ele recorre ao Lacan para dizer que o real em si é completamente inacessível e que isto que ele está falando, toda essa teoria dele, é totalmente questionável, porque o real, nós só temos acesso ao real como o real traumático que retorna sempre por meio de diversos níveis de mediação, segundo a formulação do Lacan, né? Enfim, quis aproveitar para falar, Tamara, desse negócio. Agora tem ali vários níveis de máscara. Ele optou por lidar no nível do anteparo, enquanto que o outro espetáculo, Silvinha, optou por colocar diretamente o real, por meio das testemunhas que viveram a coisa e que aparecem no palco. Eu não sei se isso porque tem vários níveis de real, né? Agora, eu não sei, o Peter Weiss escreveu aquela dramaturgia nos anos 70, não foi?
com os depoimentos, o interrogatório, eu não sei assim como é que, mas eu acho que tem uma questão forte, porque a princípio a peça tem algo de tradicional também nessa abordagem. São atores no palco italiano, tem um pequeno plot, é verdade que é muito mínimo o plot, a estrutura dramática, o argumento é reduzido, mas tem tudo isso, tem atores manipulando essas relações de identificação e de distanciamento muito bem, um domínio vocal e corporal muito intenso. Não é, por exemplo, o nível de realidade daqueles atores, daquela presença de atores que estão em tratamento psiquiátrico e que compõem a companhia Waynes. Não é o nível de realidade enfim, de uma situação em que há um momento diretamente sexual, como havia num espetáculo do Antônio Araújo. Não é esse nível de realidade, são níveis distintos. Eu não sei, não é como aqueles espetáculos como é o nome do outro italiano, Pippo de Buono, que tem aqueles atores com realidades muito específicas, ou, enfim, eu não sei, falar da nossa lacuna e mostrar um bailarino sem uma perna são coisas diferentes, mas eu não sei se nos dois campos falar da lacuna com ator com as duas pernas e os dois braços e falar da lacuna com ator sem uma perna, o bailarino sem uma perna, eu não sei se nos dois campos não tem, inevitavelmente, um entremeado de ficção e de real despontando, de anteparo e de forças. Aí, como é que é essa conjugação? Na verdade, a Josette Ferrali fala disso também bem no iniciozinho do texto dela, que é nessa administração, na gestão dessas possibilidades, que se encontra o problema do teatro do presente, né? Enfim, não sei. A moça mandou um... Nós já terminamos? Não, ainda tem uns 10 minutos, né? Vocês estão... O pessoal aqui do Itaú está explorando vocês, né? Temos que terminar aqui cedo, porque senão o Itaú não está dando hora extra, né? Temos que cobrar. Então, gente, muito obrigado. Amanhã temos o Fernando Vilar, às 10 horas da manhã, e a última das nossas... A penúltima, sábado de manhã, é a Sara. Domingo de manhã é a Sara. Então, tanto amanhã, sexta-feira, quanto domingo, as últimas conferências desse eixo aqui de atividade serão às 10 horas da manhã. Bom, é isso, gente. Então, vamos para o espetáculo, né? Para os outros espetáculos.